O Senado ontem aprovou uma lei relativa ao saneamento básico no Brasil, que está sendo intitulado de privatização da água, né? Mas na verdade é uma lei que trata de saneamento básico e basicamente, pelo que eu li, pretende facilitar a concessão do serviço de saneamento para a iniciativa privada, com a finalidade de aumentar a eficiência. Existem contrapartidas dessas empresas também, porque faz parte da lei, né? Faz parte do pacote a universalização do serviço até 2033, enfim, não é simplesmente fazer a concessão e dizer agora administrar do jeito que tu quer, não, existem contrapartidas que as empresas vão ter que seguir, normas, contrapartidas para a sociedade, enfim, isso eu li pouco, por isso que eu não vou fazer um vídeo sobre isso, né? Final de semana eu pretendo fazer uma entrevista com um engenheiro sanitarista ambiental, se ele aceitar, eu conheço um, se ele aceitar, final de semana vou publicar uma entrevista dessa para já ir direto logo como especialista. Ele é um cara que, além de ser um engenheiro sanitarista ambiental, ele é muito ligado à política, uma pessoa muito politizada, enfim. Então, vamos torcer para que dê certo essa entrevista. Enfim, mas o interessante notar é que todo mundo já tem uma opinião formada sobre isso, né? Inclusive a galera da esquerda está criticando pesadamente o Cid Gomes por ter votado a favor. Agora a pergunta é se essa pessoa que está criticando ela tem conhecimento sobre o tema. Porque assim, quando se trata de privatização, tem que ser discutido caso a caso, né? Uma coisa é você privatizar uma fábrica de cerveja, que é do Estado. Vamos imaginar uma situação assim, beirando o comunismo, né? Que o Estado é dono de uma fábrica de cerveja. Uma coisa é você privatizar uma fábrica de cerveja, outra coisa é você privatizar o SUS, são coisas bem diferentes. Então, privatização é uma coisa que tem que ser discutida caso a caso. Mas as pessoas têm uma opinião já formada para qualquer tipo de privatização, sem ter absolutamente nenhum conhecimento, sem ter sequer dados para apresentar. Esse é um comportamento muito comum, inclusive na esquerda brasileira. Pela minha vivência, tipo assim, 98% da esquerda brasileira segue cartilha. Então, o que é exatamente seguir cartilha? Seguir cartilha é você aderir a ideias que já estão consolidadas naquele campo ideológico sem fazer uma análise crítica. Você simplesmente diz, eu sou a favor porque eu sou de esquerda e a esquerda é a favor. Ou eu sou a favor porque eu sou de direita e a direita é a favor disso aqui. Mas se alguém questionar você e colocar você contra a parede, você não vai conseguir explicar por que você é a favor ou por que você é contra aquilo ali. Se vocês fizerem uma profunda análise de si mesmos, vocês vão ver, a maioria de vocês vão ver que vocês seguem cartilha. Desculpa. A cartilha da esquerda, por exemplo, tem vários pontos. Por exemplo, todo esquerdista precisa ser contra a flexibilização de leis trabalhistas. E é exatamente por isso que quando houve a reforma trabalhista de Temer, que tratou de vários pontos relativos à CLT, né, flexibilização de vários pontos, a esquerda foi contra tudo, basicamente. Né? Na falta de conhecimento, é mais fácil. Seguir cartilha é mais fácil, porque você tem uma opinião a dar. A maioria das pessoas respeitam aquela opinião, porque a maioria também segue cartilha. E a pessoa realmente acredita que é uma opinião formada, que é uma opinião embasada, sabe? Mas basta um simples exercício de perguntar por quê e botar a pessoa na parede simplesmente perguntando por quê para ela ficar completamente sem argumentos. Por exemplo, outra cartilha que a esquerda segue também é que é ser contra a privatização. É contra privatizar tudo ou quase tudo, né? E não sabe nem explicar por quê. Recentemente, conversando com um economista de esquerda, eu perguntei para ele por que ele era contra privatizar os Correios, né? Aí o primeiro argumento dele foi aquela coisa clichê, né? Não, entregar uma empresa nacional para o capital privado, para o grande capital. Aí eu perguntei, por que é ruim isso? Aí ele já começou, né? Não, veja bem, os Correios detêm um monopólio de distribuição de cartas, por exemplo, aqui no Brasil, e atende comunidades que estão muito afastadas, que não são lucrativas, se fosse, no caso, a iniciativa privada a oferecer serviços. Comunidades ribeirinhas, por exemplo,
que não são eficientes do ponto de vista econômico você atender aquela comunidade. Se for privatizado, a empresa não vai querer atender as comunidades ribeirinhas e tal. Eu falei, não, privatizar ou fazer uma concessão, que são coisas diferentes, mas enfim, não necessariamente é você chegar e dizer, é teu, faz o que tu quiser, tu administra agora. Não, existem contrapartidas e o governo, o Estado pode fazer uma concessão e definir como contrapartida, olha, você vai precisar manter o serviço universal. É uma contrapartida que o Estado pode cobrar da empresa que vai assumir os Correios, por exemplo. Eu falei, e se o contrato for bem feito, o contrato de concessão ou de privatização, né? Privatizar, gente, de modo geral, é você vender. Fazer a concessão é um contrato temporário para você ceder a administração do serviço por uma empresa privada, né? Existem nuances, mas basicamente é isso aí. Então, assim, se o contrato de concessão ou privatização for bem feito, de maneira que a população não será onerada com o processo, aí eu perguntei para ele, você será contra por quê? Você é contra por quê? Aí ele já começou não, mas isso não vai acontecer, porque no Brasil, historicamente, privatização é feita para poder beneficiar o grande capital. Aí eu fiz, certo, e historicamente no Brasil, empresas estatais são instrumentos de corrupção e de ineficiência, né? Então, se for para falar de histórico, a gente vai ter que falar do histórico das empresas estatais brasileiras também. Então, a pergunta continua. Por que você é contra a privatização ou concessão dos Correios à iniciativa privada? Aí ele se embananou todo. Por quê, gente? As pessoas, elas assumem uma defesa de antemão sem ter uma sustentação. As pessoas invertem o caminho, né? Em vez de aprender para formar uma opinião, ela já tem uma opinião antes e aí ela vai procurar argumentos para defender aquela opinião dela. Isso é completamente errado. Isso é seguir cartilha. Nós não vamos construir um país melhor dessa forma. A partir de agora, então, que você assistiu esse vídeo, crie o compromisso consigo mesmo. Eu vou defender apenas aquilo em que eu tenho uma opinião formada. Quando eu não tiver uma opinião formada de fato, eu não falo nada. Não dói não, gente. Ficar calado é uma coisa que não dói, já é comprovado cientificamente. Faz que nem eu. Eu pretendo fazer uma entrevista, como eu falei para vocês, com um engenheiro sanitarista ambiental, porque eu estou dizendo que eu não entendo do tema e eu não tenho opinião formada sobre essa lei. Não doeu, não tive insônia por conta disso. Todo mundo deveria fazer isso. Apenas admita que você não sabe. E diga, eu não tenho uma opinião formada. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, clica no sino para receber as notificações.